capital paulista, mais 10 parques foram fechados como medida preventiva contra a febre amarela. Além de São Paulo, outras cidades da região metropolitana reforçaram a vacinação contra a doença. Só neste ano, mais de 500 macacos morreram com febre amarela silvestre no estado. Em humanos, a doença matou 10 pessoas. O Samuel e o Igor vieram andar de bicicleta neste parque, mas encontraram o local fechado. Eu pensei que ia estar aberto, mas não está. Que triste. Mais 10 parques foram interditados ontem na Zona Oeste e na Zona Sul da capital paulista, totalizando 25. A ação é preventiva. Esses 10 parques que foram fechados ontem estão numa área próxima ao município de Tapecerica da Serra, onde foram encontrados 10 macacos mortos com febre amarela. São mais de 500 macacos mortos com a doença no estado de São Paulo desde o início do ano. O Ministério da Saúde anunciou a liberação de quase 16 milhões de reais para reforçar a campanha de vacinação no estado, principalmente em cidades da região oeste da Grande São Paulo. Nesta unidade básica de saúde da capital paulista, a campanha começou anteontem. Quando passou na TV, eu fiquei... Nossa, a primeira coisa que eu fiz foi quando amanheceu, eu vim para cá. Eu vim saber quando eu cheguei no posto, porque eu vi a fila. Mas aí uma pessoa que estava do meu lado também falou que não sabia, que não tem nenhuma placa avisando a campanha. A vacinação acontece em áreas específicas da cidade de São Paulo para criar um cinturão de proteção e evitar a disseminação do vírus. Na Zona Oeste, 70 mil pessoas devem ser imunizadas, mas não há um prazo para cumprir essa meta. Na Zona Sul, onde a vacinação começou no dia 21, quase 70 mil pessoas já receberam a dose. E na Zona Norte, que participa da campanha desde outubro, mais de 1 milhão de pessoas estão protegidas contra a febre amarela. E existe uma probabilidade disso acabar se estendendo para toda a cidade? Como que está essa questão? Isso ainda não foi definido, né? São sempre estudos feitos dia a dia com a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria Municipal da Saúde. Por enquanto, as nossas ações são nessas 3 regiões. O consumo consciente de energia elétrica traz benefícios tanto para o meio ambiente como para o consumidor. Veja as dicas na reportagem da TVE Paraná. Apagar as luzes de ambientes desocupados, optar pelo chuveiro a gás, banhos rápidos e trocar lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED são algumas das ações que o seu Genilson implementou em casa para economizar energia elétrica. Em um ano, o aposentado conseguiu baixar a conta de luz. O custo no fim do mês é resultado do uso consciente. O que a gente consegue economizar é quilowatt-hora, né? A energia elétrica, o valor da conta depende da época do ano, depende da estação chuvosa, bandeira vermelha e coisas que a gente não tem controle. Assim como na casa do Genilson, aqui nesta empresa, as lâmpadas fluorescentes também foram substituídas por LED. Além disso, eles também investiram em sustentabilidade, trocaram parte do telhado comum por uma cobertura translúcida, que aproveita a luz natural. Os colaboradores também são estimulados a evitar o desperdício de energia com atitudes simples. Por exemplo, na hora do almoço, a gente desliga os ar-condicionados, os computadores. Onde não tem movimentação de pessoas, a gente está desligando sempre as lâmpadas para que não tenha esse consumo sem ter necessidade. Por ano, somadas as ações individuais da população, o Paraná economiza 60 milhões de reais em energia elétrica. Valor suficiente para abastecer uma cidade como Cascavel, com aproximadamente 300 mil habitantes, ou até mesmo para construir 3 grandes subestações. A redução que eu faço na minha casa, sozinho, ela é quase insignificante, mas lembrando, cada um gastando um pouquinho a mais ou a menos, essa somatória faz uma diferença importante. O estado do Ceará sofre há pelo menos 5 anos os efeitos da seca. Nos últimos meses, a situação piorou por causa dos baixos índices de chuva no estado, abaixo do previsto para este período. Por isso, a população intensifica as ações de economia de água e consumo consciente. Diante da crise hídrica que o estado se encontra, a dona de casa Isabel já tem seus truques diários para economizar água. Fecho as torneiras, né, bem fechada, e quando vou lavar roupa e sabão, depois que abro as torneiras. Juntos podemos economizar ainda mais. E que tal anotar essas dicas? Checar vazamentos em banheiros, torneiras e caixas d'água.
não deixar torneiras pingando. Ao escovar os dentes, enxague a boca com a água em um copo. Assim, você economizará 3 litros de água. Aproveite a água da máquina de lavar ou tanque para lavar calçadas. Para ajudar a população a seguir essas dicas e, claro, economizar mais água, a CAGES tem realizado inúmeras ações. Uma delas é a visita dos agentes mediadores da companhia. Dona Maria de Jesus gostou da iniciativa e conta que já tem colocado muita coisa em prática no dia a dia. Economizo com a louça, né? Do ar-condicionado eu lavo a calçada, né? Lavo o banheiro. E os trabalhos de sensibilização são muitos. A gente tem projetos, né, que são o teatrinho, que é a educação do público infantil, já do uso consciente, que a gente acredita que essa educação começa de pequeno e também se estende à família, tá? Nós temos palestra nas escolas com as nossas técnicas. Todas essas ações já vinham sendo feitas pela companhia antes mesmo da crise hídrica e foram intensificadas devido à escassez de chuvas no estado. Pela quintura, né, pelo calor, são períodos históricos em que o consumo aumenta e nós tivemos uma redução muito, né, próxima dos 20%. Então, isso é muito importante. Fortes tempestades de neve afetam o Nordeste e o Centro-Oeste dos Estados Unidos. A meteorologia prevê para a cidade de Nova York a virada de ano mais fria em cerca de 40 anos. E a neve já vem batendo recordes históricos no estado da Pensilvânia. Este vídeo, editado de forma acelerada, mostra a intensidade da nevasca que atingiu Erie, na Pensilvânia, entre a manhã do Natal e a terça-feira. Nunca tinha nevado tanto na cidade em apenas um dia. As autoridades decretaram estado de emergência e alertaram para os perigos nas estradas, que ficaram intransitáveis. Na Espanha, a luta é contra o fogo. Ventos de 85 km por hora impedem os bombeiros de apagar o incêndio que começou ontem, no norte da ilha turística de Maiorca. Até agora, pelo menos 75 hectares de floresta foram queimados, mas as chamas não ameaçam mais as áreas habitadas. Nas Filipinas, as autoridades informaram que a tempestade tropical Tembin deixou mais de 300 mortos ou desaparecidos e pelo menos 150 mil desabrigados. Destruiu vilas inteiras, causou inundações e deslizamentos de terra. Ao se aproximar ontem do Vietnã, a tempestade perdeu a força. No noroeste da China, uma tempestade de areia engoliu cidades e municípios. O pó grosso, espalhado por fortes ventos, reduziu a visibilidade para cerca de 100 metros. Guardas de trânsito garantiram a segurança dos motoristas e pedestres que se aventuraram a sair de casa. Também na China, uma escultura de quase 300 metros de comprimento e 35 de altura é a estrela deste ano do Festival Internacional de Arte em Neve, em Harbin. A obra, feita por 500 artesãos, remete aos Jogos de Inverno de Pequim, em 2022. A noite, iluminada em 3D com outras esculturas, oferece um espetáculo de rara beleza. É a primeira vez em 30 anos que o festival utiliza esse tipo de tecnologia. No Peru, foi mais um dia de protestos contra o perdão concedido pelo atual presidente Pedro Pablo Kuczynski ao ex Alberto Fujimori, condenado por crimes contra a humanidade. Na cidade de Cusco, pelo menos 6 pessoas acabaram na cadeia. Em meio à crise política gerada pela medida, Kuczynski e a ex-líder oposicionista Keiko Fujimori foram interrogados hoje pelos procuradores brasileiros que investigam o caso Odebrecht no país. Na semana passada, o Congresso peruano arquivou o pedido de cassação contra Kuczynski por causa deste caso. 2 ministros já pediram demissão e a imprensa local arquivou. E a imprensa local afirma que mais parlamentares, além dos 3 que já romperam com o presidente, devem abandonar a bancada governista. Kuczynski anunciou ontem que trabalha na formação de um novo gabinete de reconciliação. Um ataque suicida deixou mais de 40 mortos e dezenas de feridos na capital do Afeganistão. As vítimas, entre elas vários estudantes, participavam de uma conferência. O grupo extremista Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado.
As explosões em Cabul atingiram um escritório da agência de notícias afegã, a Afghan Voice, e um centro cultural xiita. No momento do ataque, acontecia um debate sobre o aniversário da invasão soviética ao Afeganistão. Diversos estudantes assistiam à conferência. Mulheres e crianças estão entre as vítimas. Este sobrevivente conta que ouviu um estrondo durante uma palestra e logo depois tudo ficou cheio de fumaça. Este agente diz que, infelizmente, a organização do encontro não alertou a polícia para que fossem tomadas medidas preventivas de segurança. O grupo Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque e afirmou que um homem-bomba detonou os explosivos. Em um comunicado, os extremistas disseram ainda que o centro cultural virou alvo porque recebeu a ajuda do Irã. O ex-jogador de futebol George Weah venceu o segundo turno das eleições na Libéria. Weah recebeu 61% dos votos. Ele derrotou o atual vice-presidente Joseph Boaky na disputa. O ex-jogador defendeu o Milan e o PSG na década de 1990. A posse no mês que vem vai marcar a primeira transferência democrática de poder no país africano desde 1944. O último sorteio da Mega Sena deste ano, a Mega da Virada, promete pagar o maior prêmio da história. As apostas começaram em outubro e ainda dá tempo de concorrer aos estimados 280 milhões de reais. Ele que aposta sempre não quer perder a chance de concorrer à Mega da Virada. Renato escolhe os números com cuidado. Só fiz um esboço ali, uns cálculos de alguns datas de nascimento, placa de carro, essas coisas. A gente tem que tentar, né? Ernesto aproveitou que estava de folga em Curitiba para fazer a aposta. Eu ganhei aqui uma vez na quadra, mas está fazendo uns 20 anos. E eu estou voltando agora, quero ver se ganha, não. 280 milhões de reais é o maior prêmio da história da Mega da Virada. E não precisa fazer nada para esse dinheiro continuar rendendo. Se aplicar na poupança, por exemplo, que não é o melhor investimento, esse valor renderia R$1.600.000 por mês. Dá para comprar também 86 mil carros populares. Dá para realizar qualquer sonho. É o maior movimento já registrado até hoje na história da loteria. Imagina, 280 milhões? E este é o único sorteio da Mega que não acumula. Caso ninguém acerte os 6 números, o prêmio é dividido entre os apostadores que acertarem 5 dezenas. Mesmo quem não aposta com frequência decidiu arriscar. Eu fiz um só, meu pai fez mais, eu já tenho o hábito de jogar. Eu não tenho o hábito de jogar, mas resolvi arriscar, né? Não custa nada, vai que dá sorte. E tem até quem tope dividir o prêmio. A melhor aposentadoria que a gente pode ter, né? Mas não quero tudo, não. Eu não ligo de repartir com alguém, não. A seguir, vamos falar dos nomes mais registrados nos cartórios do país neste ano. E a gente perguntou nas redes sociais, você gosta do seu nome? O Luan de Pereira, de Belém, disse, não gosto do meu nome. Pena não podermos escolher. Gostaria que fosse um nome grande, forte e respeitável. Exemplos, Gregório, Boris, Urbano, Dário, Leônidas, Adolfo. Kátia Silva respondeu, sim, gosto. Meu nome é simples, rápido e prático. Mas o que mais gosto é ele ser a abreviação de Catarina, que quer dizer em grego pura, imaculada e em russo rainha, forte, confiável. Pelo Twitter, Antônio Manuel de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, respondeu: carrega o nome dos meus avós. O paterno, não tive a oportunidade de conhecer, acho que isso tem um significado muito forte para mim, não tenho o que reclamar do meu nome. A Simone Ascioli, de João Pessoa, disse: gosto de ser Simone pela inspiração de minha grande escritora Simone de Beauvoir. Participe das nossas perguntas do dia também no Twitter, será um prazer ter você como nosso seguidor. Veja em instantes como proteger os cães do barulho dos fogos de artifício. Voltamos em 2 minutos.